Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos que estão em casa também, eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não canto, irmãos. Não canto porque eu sou desafinado, eu canto no coração. Bem que eu gostaria de cantar, mas Deus não me deu e eu estou feliz com aquilo que Ele me deu. Ele me deu a palavra, né? Mas assim, quando eu estou sentado ali, eu estou prestando atenção no louvor, louvando a Deus por dentro e prestando atenção na letra. Eu gosto muito de olhar a letra do cântico, seja ele um cântico avulso ou da harpa, eu gosto de prestar atenção na letra, porque às vezes nós cantamos porque decoramos, mas nem prestamos atenção no que nós estamos cantando. E eu estava observando ali, e é tão bom quando a gente canta e quando a gente ouve um louvor em que o nome do Senhor é louvado, o nome do Senhor é glorificado. Não tem nada de autoajuda. Eu tenho pavor desse negócio de autoajuda. Isso é invenção de homem. Isso não é bíblico. Me perdoem aqueles que gostam de corinhos de autoajuda, mas isso não vem do Senhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, os cânticos como esse, eles adoram a Deus, exaltam o nome de Deus. Não é verdade, irmãos? Amém? E eu quero até já de antemão, se o mês que vem, se eu estiver vivo, se Deus permitir, a hora que o pastor Laci me escalar para poder pregar, depois eu vou pedir à irmã, vou mandar para você um hino do cantor cristão que fala sobre o nome de Jesus, porque eu quero fazer, se Deus me permitir, uma pregação sobre o nome de Jesus. Amém? Vou contar com a irmã, tá? Então, irmãos, eu confesso que nós precisamos terminar a oração do Pai Nosso. Lembra? Nós falamos aí, só que depois, uma quarta-feira, o que eu estava deixando para quarta, porque no domingo eu estava pregando à noite. Então, o pastor Laci pregou numa quarta, depois veio aquela semana que não tivemos o culto na quarta, depois o pastor Niltinho pregou, e aí, mas nós não esquecemos daquilo que nós ouvimos sobre o Pai Nosso, amém? Então hoje nós vamos concluir, e eu gostaria de pedir aos irmãos, por favor, que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu quero ler, como nós vamos encerrar hoje, eu gostaria de ler tudo novamente para nós podermos lembrar e ficar bem guardado, né, no nosso coração. Nós vamos ler a partir do versículo 5. E Jesus, são palavras de Jesus, tá? Tudo isso que nós vamos ler. Jesus disse assim, olha, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos,
eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Agora Jesus começa a ensinar a oração modelo. E ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Os irmãos podem assentar, por favor. Pode deixar a sua Bíblia aí, depois nós vamos ler mais 2 versículos, mas não olhe para a Bíblia agora. Procure olhar para cá, para você prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, a Bíblia, e vamos falar especificamente do Evangelho, mas toda a Bíblia, ela foi divinamente inspirada, não é isso que está escrito, para poder nos ensinar, para poder nos corrigir. Você já leu isso lá? Ensino, correção, para fazer do homem de Deus, é o que está escrito lá, homem, mulher de Deus, né? Perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém, irmãos que estão em casa? Então, Deus, ele usou homens, neste caso aqui, o próprio Jesus está nos ensinando, mas eu vou chegar aqui, mas eu quero falar um pouquinho. Deus usou homens em diferentes épocas, diferentes lugares, para poder escrever. E depois isso chegar até nós, né? Tudo compilado num único livro, para poder nos ensinar. A palavra de Deus, toda ela, é para nos ensinar. Se não há ensino, quando nós lemos, quando nós ouvimos, não tem nenhum valor. Tem alguns casos, né? Não é uma crítica, mas é só um exemplo. Alguns lugares que a gente vai fazer visita, algumas casas de pessoas até de outra religião, a religião ela não salva ninguém, não liberta ninguém, nós sabemos disso, que salva e liberta é Jesus, amém? Mas às vezes você já deve ter ido, com certeza, e eu vou bastante. Você chega na casa, aí tem uma Bíblia aberta, né? Numa estante, tem até um pedestalzinho lá, a Bíblia aberta, e normalmente quando você olha, quando eu tenho a oportunidade de passar, eu vejo, está no Salmo 90, parece um espanto-espírito, né? Como se fosse um trevo de 4 folhas, para poder trazer sorte naquela casa, purificação naquela casa. Isso tudo é conversa fiada, não tem na Bíblia. Esse livro, se ele estiver aberto em cima de um estante, se ele estiver fechado numa gaveta, o efeito é o mesmo. Nenhum. Não vai valer nada. Agora, quando você abre este livro, com a ajuda, a interferência do Espírito Santo, você querendo, você vai ler e Deus vai te ensinar através da sua palavra. E aí o que acontece? Nós vamos crescer espiritualmente, vai acontecer uma libertação na nossa vida, e como eu sempre digo, nós sempre temos que olhar para trás, para ver se a nossa vida tem mudado, se não está na mesmice,
Porque se tiver a mesma coisa, irmãos, é um problema sério que nós temos. Precisa mudar. Se não mudou, ou porque está entrando aqui, saindo aqui o que nós ouvimos, lemos, mas não estamos dando valor, ou não entendemos muito bem o que estamos lendo, né? Então, por isso que não há mudança. Porque quando você lê, quando você ouve, você abre o seu coração, a mudança, ela vai ser gerada na sua vida e na minha vida, com certeza absoluta. Amém? E o Evangelho especificamente, está escrito no Novo Testamento, o Evangelho, o apóstolo Paulo falando, é o poder de Deus para a salvação. Você pode dizer amém? Amém? Então, quando Jesus começa aqui, porque aqui nós já estamos dentro do sermão, que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha, não tem problema, porque Jesus subiu num monte para poder falar para os discípulos, e a multidão estava ali, e recebeu também essa palavra. E aí Jesus, ele dá essa orientação sobre a questão da oração. Irmãos, o que está escrito aqui é para ser observado. Quando eu pego a Bíblia para ler ou para estudar, eu pego com aquele propósito de observar o que Deus está falando comigo. Não é só para eu ler e dizer assim, não, eu li hoje 3 capítulos, eu li hoje 4 capítulos, aliás, eu particularmente, tá? Não me copie, por favor, porque cada um tem um jeito, né, de ler a Bíblia, mas eu não gosto de ficar lendo 2, 3, 4 capítulos no dia, não gosto, porque num único capítulo, por menor que ele seja, Deus fala tanta coisa com a gente. E aí, se você vai lendo 2, 3, 4 capítulos, você apenas leu, mas a mensagem vai ficar desapercebida, com certeza. Então, quando Jesus fala sobre oração, é para a gente poder entender o que é orar, entender qual é o significado da oração, qual é o propósito da oração. Porque, na verdade, como ele mesmo diz aqui, Deus, antes de nós até pensarmos ou termos uma necessidade para orar, Deus já sabe, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Às vezes uma necessidade ainda nem surgiu na sua vida, e Deus já sabe que naquele determinado momento esta necessidade vai surgir, e você vai clamar, e você vai chorar, e você vai pedir, e também você vai agradecer. Ele já sabe. Deus, ele independe da nossa oração para poder agir na sua vida, porque ele age na sua vida, ele age na minha vida, porque ele nos ama. Ele nos comprou por um preço altíssimo, que é o sangue do seu Filho Jesus. Você pode dizer amém? Você pertence a Ele, meu amado e minha amada que está assistindo essa live, meu amigo que está assistindo essa live, nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E aí você pergunta, mas para que orar então, se Deus sabe de tudo e se nós pertencemos a Ele? Antes de responder, eu vou dizer quantas coisas, eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes, mas eu gosto de refazer, para a gente poder entender muito bem essa questão da oração. Quantas coisas, meus irmãos, que vocês não pediram a Deus, não oraram e elas aconteceram na sua vida? Se você parar para poder pensar, você vai ver coisas que você não orou, coisas que você não pediu e elas aconteceram. É isto, se eu fosse perguntar individualmente ou para você que está em casa, você ia lembrar. É verdade ou não é? Amém? E por quê? Se você não orou? Por quê? Se você não pediu?
Porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Porque você pertence ao Senhor. Porque este nome seu, que está escrito no cartório onde você foi registrado, ele também está escrito num livro chamado Livro da Vida. Porque Jesus nos deu vida, por isso que esse livro chama Livro da Vida. Então é assim. Mas, então por que orar? Se Deus sabe de tudo, se Ele nos ama e se nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro? Porque nós somos dependentes de Deus. Porque nós precisamos de Deus. Amém? Então, a oração é uma dependência e a oração também é uma adoração. Eu não sei se você já teve a experiência de não querer, ainda tendo necessidade, porque todos nós temos necessidade, mas um dia específico você determina no seu coração que você não vai pedir nada para Deus. E você se ajoelha, ou em pé, ou deitado na sua casa, e você começa simplesmente a adorar. Simples, em oração, agradecendo, adorando. Senhor, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela... E você vai só adorando, adorando. Então a oração é uma dependência de Deus, mas é também uma adoração a Deus. Mas aqui, Jesus ele quer nos ensinar algumas coisas que são extremamente importantes, e ele usa umas palavras aqui muito fortes, né? Jesus sempre usou palavras fortes, né? Sepulcro caiado, hipócritas, ele sempre usou isso, mas isso é necessário, porque é uma hipocrisia, né? Como ele mesmo diz aqui, aquelas pessoas que gostam de ficar orando para que todo mundo veja, para que todo mundo perceba. Por que você tem que saber se eu estou orando ou não? Eu conheço testemunho, irmãos, verdadeiros, não é uma ilustração de púlpito, de pessoas que no silêncio clamaram a Deus e coisas grandes aconteceram. Amém? Deus ele não é surdo. Os ouvidos de Deus não estão tampados, como diz o profeta Isaías, não é verdade? Para que não possa ouvir. É claro que juntos aqui, como o pastor Nilton orou, e você deve ter orado aí mais baixinho, mas falou alguma coisa, não tem nenhum problema. Mas o que Jesus está falando aqui é daquela pessoa que quer chamar a atenção, para que as pessoas vejam que ora, para que as pessoas vejam que coisa. Deus, ele abomina esse tipo de coisa, por isso que Jesus chama de hipocrisia, esse tipo de oração. E ele também fala uma coisa importante, que às vezes nós queremos jogar essa culpa nas pessoas que são idólatras e que têm aquelas rezas, né, e vão repetindo aquilo não acaba, e repete. Ele fala aqui sobre a questão de repetição, mas não são só os idólatras, não. Nós também ficamos repetindo muita coisa, como se nós tivéssemos a necessidade de estar lembrando para Deus daquilo. Eu falei aqui, falando sobre Daniel, os irmãos lembram disso, daquela oração de Daniel, quando o anjo trouxe a resposta, ele disse assim: Daniel, homem muito amado, não foi assim que ele disse? Desde o primeiro momento em que aplicaste o teu coração a buscar o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. E eu quero apenas lembrar aos irmãos que quando você coloca uma coisa diante de Deus, uma única vez, aquilo em Apocalipse diz que é colocado em taça de ouro. Por que usa essa expressão lá em Apocalipse?
é um símbolo, né? Mas as nossas orações, elas estão diante do Senhor. Quando você clamou a Deus uma única vez por uma necessidade sua ou pela necessidade de alguém, aquilo foi recolhido, foi recebido por Deus e está diante do Senhor. Você pode dizer amém? E é isso que Jesus nos ensina aqui antes de falar sobre a oração do Pai Nosso. E aí, só repetindo rapidamente para nós chegarmos no final, ele diz, né, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, irmãos. O nome de Deus é puro, mas Jesus estava dizendo, Pai, o teu nome é santificado na minha maneira de viver. Você pode dizer amém? E é isso que nós precisamos buscar. Lembrar que temos um Pai no céu e que o nome dele, que é santo, precisa ser santificado na nossa maneira de viver. E aí ele diz assim, olha, venha o teu reino, venha o teu domínio, a tua vontade, ela seja feita na minha vida da mesma forma que ela é feita nos céus. Nós sabemos que os anjos são seres ministradores, não é verdade? E o que Deus fala é aquilo mesmo, e eles adoram o Senhor e são obedientes. Então, a vontade de Deus, ela precisa ser feita na nossa vida da mesma forma que ela é feita na vida dos anjos. Você pode dizer amém? Amém? É isso mesmo, que é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer que na terra, entre os homens, entre os filhos de Deus, entre as filhas de Deus, que a vontade dele seja feita como ela é feita nos céus. Então, e aí ele fala sobre a questão do Pai Nosso de cada dia, que nós vimos aquela questão lá do deserto, lembra disso? Quando Deus mandou o maná e aquelas pessoas que recolheram a mais, no outro dia tinha bicho, estava cheirando mal, né? Porque o Senhor nos sustenta a cada dia. Só para você pensar um pouco, quando nós ministramos aqui sobre a oração do Pai Nosso, falando especificamente sobre o pão nosso, quanto tempo tem isto? Não é verdade? Eu não sei exatamente, mas já passaram bastante dias, não foi? Amém? Amém, irmãos? O Senhor te sustentou todos esses dias. Ele colocou na sua mesa. Ele colocou na sua mesa no café da manhã, ele colocou na sua mesa no almoço, no jantar, ele te sustentou. É por isso que Jesus fala o pão nosso de cada dia. O Senhor nos deu o pão nosso de hoje. Você já tomou o seu café, você já almoçou, já talvez até tenha feito um lanche à tarde e talvez até vá jantar quando chegar em casa. É o pão de hoje que o Senhor deu para você e deu para mim. Você pode dizer amém? É por isso, irmãos, que no momento em que nós vamos comer, seja na rua, num restaurante, ou em casa, ou na casa de alguém, ainda que você, né, por respeito às pessoas, você não queira falar, e nem precisa falar, mas você, antes de colocar o primeiro garfada na boca, o primeiro pedaço de pão na boca, agradeça a Deus. O pastor Nilton estava falando aqui sobre as cestas. Como que isso é importante, irmãos? Porque enquanto Deus tem suprido na sua mesa e na minha mesa o alimento, quantas pessoas estão passando necessidade? Quantas pessoas, irmãos, estão buscando no lixo algum resto para poder forrar o estômago? Porque fome, pelo menos agora, eu acredito que nenhum de nós sabemos o que é fome. Amém? Nós temos apetite, nós temos vontade de comer,
mas fome, ela corrói por dentro. Ela deixa a pessoa muito ruim e ela quer comer qualquer coisa. E o Senhor tem suprido na nossa mesa e com fartura. Porque nós não comemos apenas um pedacinho de pão com um cafezinho. A não ser que você queira que você esteja sem apetite naquele dia, mas o Senhor tem colocado mais do que isso na sua mesa. Você pode dizer amém? Amém? É isso, irmãos. Então, é o pão nosso de cada dia. E aí o Senhor fala sobre a questão do perdão, que nós já falamos, e eu não quero ficar me ater nisto, né? Mas sempre lembrando que perdoar, Deus perdoa da mesma forma que nós perdoamos. E nós vamos ver isto nos 2 últimos versículos que nós vamos ler. Amém? Perdão. Perdão é importante, perdão é necessário, e nós ouvimos aquela última pregação que nós fizemos aqui do mês passado, quando nós lemos aqui mesmo no Evangelho sobre a questão de amar o inimigo, orar por aqueles que perseguem. Então, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque você peca, eu peco, e quando nós clamamos ao Senhor, vem o bálsamo, vem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, mais uma vez, e nos purifica e nos torna novamente prontos para termos o direito de entrarmos na sala do trono e falarmos com Deus através do nome de Jesus. Amém? Não é bom, irmãos, nós termos a certeza absoluta de que eu fui perdoado pelo meu pecado, ter a convicção de que fui lavado novamente, as manchas que estavam nas minhas vestes, pelo sangue do Cordeiro, elas foram tiradas, e isso me dá o direito de entrar na presença de Deus novamente, para poder glorificar, para poder falar com Ele através do nome de Jesus. É a importância do perdão, é o caráter do perdão, e nós precisamos entender isso e fazer isso exatamente dessa forma na vida das pessoas. Amém? E aí, no versículo 13, né, caminhando para o final, ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vocês já pararam para poder meditar nisso aqui? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, não é propósito de Deus, não está no coração de Deus nos deixar cair em tentação. E também é propósito de Deus, está no coração de Deus, livrar-nos do mal. Mas mesmo sendo assim, se eu der lugar, se eu não vigiar, se eu não estiver olhando para o alto, se eu não estiver olhando para Deus, olhando para Jesus, eu vou cair em tentação. Porque o apóstolo Paulo explica muito bem sobre essa questão de carne e Espírito Santo. Ele explica muito bem sobre isso. Essa carne nossa, ela é uma carne fraca, ela é uma carne que peca, ela é uma carne tinhosa, como eu costumo dizer, é uma carne que se irrita, é uma carne que deseja aquilo que não podemos desejar, é uma carne que quer aquilo que nós não podemos querer, é uma carne que inveja, é uma carne que quer ter prazer, é uma carne que quer ter satisfação. Mas em contrapartida, quando nós nos convertemos, nós fomos selados com um ser santo que é o próprio Deus que habita em nós permanentemente. Você pode dizer amém? E o Senhor quer nos livrar do mal. O Espírito Santo, até numa oração de Jesus, quando ele está orando, e ele fala, né?
antes de orar, ele fala para os discípulos: olha, eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador, falando do Espírito Santo, e ele vai estar lembrando vocês das minhas palavras e convencendo vocês do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito de Deus está dentro de nós, mas acontece que nós podemos, com a nossa teimosia, com a dureza do nosso coração, impedir a ação desse Espírito na nossa vida, e nós vamos cair em tentação. Deus quer nos livrar, Ele quer nos poupar de tentações, Ele quer nos livrar de todo o mal, mas quando nós buscamos isso, vai acontecer. Vai acontecer. Então, quando Jesus disse: olha, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Ele está falando de uma pessoa, de um crente, de um cristão, que quer viver na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Que quer viver uma vida piedosa diante do Senhor. É disso que Jesus está falando. Não é assim: ah, Senhor, me livra de todo mal. Ah, Senhor, me livra da tentação, não me deixa cair em tentação. Aí eu vou onde eu não devo ir. Eu vou ler o que eu não devo ler. Eu vou ver na internet o que não devo ver. Não é verdade? Eu vou num lugar muito perigoso, que eu sei que é perigoso. Eu estou querendo ser tentado e eu estou querendo alcançar o mal. Porque nós buscamos essas coisas por nós mesmos. Agora Deus quer nos livrar. E quando nós procuramos andar na presença do Senhor, Ele verdadeiramente nos livra, Ele verdadeiramente nos guarda. Você pode dizer amém? Você que está em casa também pode dizer amém? Então, e aí Jesus vem e faz uma adoração no final dessa oração. Esta é a adoração desta oração, quando ele diz assim: porque teu, Senhor, é o reino, teu, Senhor, é o domínio. Reino quer dizer domínio, quer dizer autoridade. Teu, Senhor, é o reino, teu, Senhor, é o domínio. E aí ele vai mais além: o poder do Senhor é o poder. Irmãos, vocês já pararam para poder pensar nessa questão de poder? É tanto tema que a gente tem para poder ministrar, né, da palavra de Deus. Se você for falar sobre poder de Deus, um culto não dá, porque é coisa muito grande, é uma coisa enorme, essa questão do poder de Deus. E aí Jesus, ele exalta Deus e diz: pois teu é o reino e o poder. Vocês já pararam para poder pensar, para ficar pensando que antes de tudo existir, tudo, Deus, pelo poder da sua palavra, Ele chamou à existência coisas que não existiam. Você pode dizer amém? É pelo poder. Isso é muito grande, é por isso que Jesus exalta, nos ensinando a exaltar a Deus: pois teu é o reino, Senhor, é o domínio e é o poder e a glória. A glória que só pertence ao Senhor, e Ele não dá essa glória para homem nenhum. Amém? Tem homens e mulheres que querem tomar a glória do Senhor. Tem homens e mulheres que querem se colocar numa posição como se estivesse tomando a glória do Senhor para si, mas isto não existe, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Ela é dele, ela pertence a Ele e ela é somente dele. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus vem, depois que ele encerra a oração, aí ele volta na questão do perdão,
Se você está com a Bíblia aberta, você pode ler comigo no versículo 14, no versículo 15, ou o pastor Franco pode colocar ali. Aí Jesus ainda chama atenção para nós vermos como que é importante essa questão do perdão. E ele diz assim, olha, pois se perdoarem, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. É sério, né, essa questão de perdão, né, irmãos? É muito sério essa questão de perdão. Jesus já tinha falado disso na oração, mas agora ele faz questão de lembrar do perdão. Por que Jesus fala tanto de perdão? Por que a Bíblia, e principalmente os evangelhos, fala tanto de perdão e fala tanto de amor? Porque Deus amou homens desgraçados, pecadores, sem vergonhas, mentirosos, e tem uma lista enorme aí. Deus amou homens e mulheres de uma maneira tão grande e deu o seu único filho para poder derramar o seu sangue e nos purificar e nos perdoar. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar, olhando lá para o Calvário, quando Jesus ali ensanguentado e aquele sangue sendo espargido naquela cruz, e né, sujou aquele em volta ali da cruz, aquele sangue santo, sem pecado, sem mácula, sem sujeira, sem nada. É aquele sangue que foi espargido na sua vida e que é espargido na sua vida e na minha vida o tempo todo quando nós nos humilhamos e pedimos perdão. Mas há a necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. Amém? Amém, irmãos? Que este Deus, que o reino é dele, que o poder é dele e que a glória é dele, possa nos abençoar com a sua palavra nesta noite. Vamos ficar de pé? E vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todas estas coisas. Nós somos homens, mulheres, pecadores, pecadoras, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos pelos ensinamentos de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a caminhar juntamente com o Senhor e termos a nossa vida inteiramente controlada e dirigida pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo pelo teu amor. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, por aqueles que estão em casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leve-nos em paz. Dê-nos uma noite de descanso. E amanhã, se estivermos vivos, ó Deus, dê-nos um dia na tua presença, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Coloque a sua mão no seu coração, ou faça assim, do jeito que você quiser.
o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, e todos nós podemos dizer amém, amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus.